Olá, boa noite. Não há santo nessa história da partida entre Palmeiras e Flamengo, que continua marcada, por enquanto, nesta noite de quinta-feira, para as 16 horas de domingo no Allianz Parque. Não há santo. Eu eu critico veementemente o Flamengo por ser uma espécie de líder desse movimento de clubes pela volta do futebol. Acho que o futebol não deveria ter voltado no momento que o Brasil ainda está com alto número de vítimas pela Covid-19. Deu uma melhoradinha? Deu uma estacionadinha? Aparentemente sim, mas não baixa. Não baixa significativamente. Baixa em alguns lugares pouco, mas é alto, ainda é alto e preocupante. A gente está vendo os bares abertos, as casas os restaurantes abertos, praias cheias. É um pandemônio. O pessoal está chutando o pau da barraca, chutando balde, pedágios lotados para o pessoal descendo para a praia aqui em São Paulo. É um absurdo geral. E o futebol não poderia ficar imune a isso. O Flamengo merece todas as críticas por ter encampado essa volta do futebol, liderado esse movimento, liderado um movimento pela volta das torcidas. Ele é um dos maiores interessados nisso, porque sabe que a torcida dele tem um peso, ainda que seja com restrições, com limitações, mas o Rio, o prefeito do Rio, né, o Crivella, antes de ser afastado, ele tinha decidido com a volta do futebol, né, a partir de 4 de outubro, aos estádios do Rio, um absurdo geral, se os outros estádios não estão. Aí os outros times protestam, mas não porque está voltando, não, porque eles querem a reciprocidade. Pressionam. O governo de São Paulo já disse que não. A prefeitura de Belo Horizonte também já disse que não. Então está vendo esse movimento, não tem santo nessa história. E o Flamengo jogou pela Libertadores no Equador com meio time infectado e agora está com 16 jogadores infectados. Eu critico ele ter até solicitado o adiamento do jogo, a CBF. Critico por ele ter entrado em contradição com ele mesmo. Eu acho que não caberia nem esse pedido. Eu acho que caberia a CBF e a própria Palmeiras também decidirem esse adiamento. É um absurdo que tenha jogo. O senhor Walter Fedman, secretário-geral da CBF, falou que há um dispositivo lá, que segundo o qual, se o time tiver 13 jogadores disponíveis, vai ter jogo. O Flamengo alega que tem 12 e 3 são goleiros. Vai escalar goleiro na linha? Que isso? Eu imagino a situação seguinte. Como é que você vai botar um time do Flamengo que você não sabe se tem mais jogadores ainda, está sintomático, que ainda não se manifestou, que não foi anunciado, vai enfrentar o Palmeiras, e o Palmeiras vai aceitar isso, colocar seus 11 jogadores e mais 5 que o Vanderlei sempre põe, 16 jogadores vão ter contato direto com os jogadores do Flamengo, choques, faltas, esbarrões na área, cruzamentos, aquele agarra-agarra na área, suor, cumprimento, hora do hino. Vai ter isso. A CBF vai permitir isso, e o Palmeiras vai permitir isso. Caberia até o Palmeiras fazer esse pedido, não, nem é o Flamengo. Então eu sou radicalmente contra. Eu era contra o futebol ter voltado. Eu acho absurdo que se discuta uma coisa dessa. Essa tarde teve uma reunião na CBF para decidir pela volta da torcida. Teve bate-boca entre o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, e o da Federação Carioca, o Rubens Lopes. Um quer a volta, o outro não quer. E um quer já, outro que não quer agora. Uma confusão, outros clubes entraram também. É uma loucura, uma babúrdia geral. Nós estamos brincando com vida. Estamos falando de atletas. Por enquanto, nenhum teve um caso grave. E se surgir um caso grave que seja, bota por terra toda essa basófia, essa mentira de que os protocolos estão sendo cumpridos, todos os cuidados. Protocolo até certo ponto. Mas tem vestiário. O Flamengo confraternizou no vestiário do Equador, confraternizou no avião, todo mundo sem máscara lá, sorrindo. Então, tá vendo isso. Outros clubes também tá. Aí você vai me dizer, mas não liberaram para o CSA na primeira rodada. É verdade. Errou. A CBF errou em obrigar o CSA a jogar a primeira rodada com opção de jogador infectado. Houve casos na Série B, na Série C, D, a Caldense na Série D. Alguns casos assim, ela errou. E precisa errar de novo. Se acontece uma coisa com os dois times mais caros, os dois elencos mais caros do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, no Flamengo já está acontecendo. No Palmeiras, isso vai ser um escândalo internacional. Se bem que escândalo internacional já não. O brasileiro está cagando para isso hoje, né? A imprensa nem vai mais assim. Critica ali, a gente vê na política.
pronunciamento do presidente na ONU outro dia. Então é um absurdo que se discuta ainda se pode haver esse jogo. É tão claro que não pode, é tão óbvio que não pode. Então nós estamos brincando com a vida humana. O Brasil está brincando. E os cartolas, 99% deles, eu não vou falar 100 não, que eu posso cometer injustiça com aquele 0,1 ali, com aquele 1% ali. Estão pensando no nariz deles, no umbigo deles, porque eles vão ficar na tribuninha lá com a mascarazinha até de grife, né? Adidas, Nike ali, da patrocinadora do time ali, né? Eles vão ficar na tribuninha bonitinho. E os jogadores vão estar se esfalcando lá dentro, suor, misturando, aquela confusão, a trilha de arbitragens, os fiscais, né? Esse pessoal está correndo risco. Então, a CBF e o Palmeiras, poderia partir do Palmeiras, mas a CBF, que tem a caneta na mão, devia decidir. Não tem. Ela deve decidir por isso, acredito. Porque o Flamengo recorreu ao depois da negativa do seu Walter Feldman, que entende tudo, né? De medicina, tudo. Além de não entender de futebol, vai entender de medicina. Né? O Flamengo já recorreu ao STJD. Isso vai parar numa confusão, vai acabar não tendo jogo. A CBF é capaz de mesmo contrariada, vai acabar. Não tem sentido marcar esse jogo. Isso é um absurdo. Um jogador do Palmeiras que pegue isso, o efeito já terá sido feito. Né? O efeito da transmissão. O Flamengo está todo infectado, são 16 jogadores, mais comissão técnica, mais o técnico, mais o presidente, o vice, o diretor de futebol, o médico, o auxiliar. Meu Deus do céu, não vai ter ninguém nem para o banco nem para o campo. Aí vem o seu Walter Feldman, 13 jogadores tem. Pô, e com 12? Se tiver 5, então vai ter um jogo de futsal. Vamos pôr a mão na consciência, pelo menos um pouquinho, vamos refletir. Já que é inevitável que o campeonato esteja em andamento, um campeonato que poderia ter sido feito nos moldes da NBA, que trancou todo mundo num lugar só, numa bolha, e está todo mundo julgando, todo mundo que estava lá classificado, devia ter feito algo parecido. É Libertadores, é brasileiro, é viagem, é aeroporto, hotel, deslocamento. A boiada tá. É feito boiada nisso aí, é feito manada aí na marra. Isso é um perigo. A bola não pode rolar nessa circunstância. Vamos botar a mão na consciência aí. Eu sou contra o jogo, mas eu não sou ninguém. Mas que os cartolas que mandam, que definem isso, ajam com bom senso. E adiem esse Palmeiras e Flamengo. Os dois elencos mais caros e mais valiosos do futebol brasileiro não podem se enfrentar nessa circunstância. Seria uma covardia com os atletas que estarão em campo. Não, até outras pessoas envolvidas, mas principalmente com os atletas escalados. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Um abraço.